Oi, gente! Mais um episódio começando hoje. Hoje é o 9º episódio já do Pod Nutri. E eu tô muito feliz com toda a trajetória até agora. A gente já trouxe tantos convidados legais. Se você ainda não viu os outros vídeos, vale a pena conferir, porque tem conteúdo, né? Vários conteúdos maravilhosos aí para as mamães, para as gestantes, né? E também para os papais, para as avós, tá muito rico aí de conteúdo esse nosso canal. E hoje eu trouxe uma convidada, uma profissional maravilhosa, que tem muita didática, um trabalho muito legal na área dela. E estou muito feliz de trazer ela aqui. Conheço ela há pouco, então vou conhecer ela melhor ainda junto com vocês, né? Larissa, então seja muito bem-vinda, tá? Estou muito feliz em te receber aqui, em conhecer mais teu trabalho. E até quem te indicou para mim quando foi para conversar sobre aquela palestra e tudo mais, foi uma prima minha que é fisioterapeuta, a Bruna Lindner, não sei se tu conhece, ela atende no Corpo e Mente, mas ela trabalha com pilates e tudo mais. E ela falou pra mim, tá, e conversa com a Lari, que ela é ótima profissional nessa área. Então, eu te chamei e no fim das contas foi que estamos aqui conversando hoje. Deu certo. Deu certo, é. Então eu quero que tu conte pra gente, conte pra mim, né, e pra todo mundo que tá acompanhando, como que é a tua área de trabalho, porque hoje em dia a gente ouve a fisioterapia, né, só que a própria fisioterapia, assim como a nutrição, tem muitas ramificações, né, muitas possibilidades de área de trabalho. E a área em que você atua, eu acho uma área muito maravilhosa e é uma área que aborda temas que hoje são muito relevantes, inclusive para as pessoas que eu trabalho, que eu atendo, que eu acompanho, né, que são gestantes, puérperas. E é um tema que eu creio que, de certa forma, muita gente tinha um certo receio de conversar, de falar sobre, de se abrir, né? E que tá tendo cada vez mais voz hoje, né? E mais apoio em relação a isso. Então, conta pra mim aí sobre a tua área profissional, como que tu escolheu isso? Então, história um pouquinho longa, né? Mas resumindo, desde a época da faculdade, né? Quando eu conheci a Bruna, que a gente ia pra faculdade juntas. Ah, legal. Eu já tinha esse interesse na área da fisioterapia pélvica, né? Lá nas aulas, eu acho que eu me identifiquei muito com essa área, né? Mas depois que a gente se forma, a gente trabalha naquilo que tem, né? A gente não escolhe, né? Até porque tem que fazer especialização, estudar um pouquinho mais e tal, enfim. Eu trabalhei como professora, primeiro, né? Por um bom tempo. Sou formada em pedagogia também, para quem não sabe. Nossa, eu não sabia. Sim, quando eu estava trabalhando como professora, eu já estava cursando a faculdade de fisioterapia. Eu fazia as duas meio que em paralelos, né? As duas ao mesmo tempo. Aí depois me formei, e no dia seguinte eu já comecei a trabalhar com fisioterapia, mas na área da estética, a princípio. Sim. Né? Aí passou um tempo e tal, fui chamada para trabalhar com um professor meu, na época, na área hospitalar. E ali aprendi muito, né? Mas chegou um momento, assim, já estava 3 anos, disse, trabalhar Natal, no feriado e tal, chega, né? Disse, chega, eu vou fazer aquilo que eu sempre tinha vontade de fazer, eu vou me especializar para no futuro ter meu espaço, enfim, Sim. né? Ir atrás do teu sonho, né? Isso. Aí naquilo que eu me identificava bastante, Sim. né? E no hospital eu atendia muito gestante, atendia muito essa parte de fisioterapia pélvica também. E ali eu comecei a me interessar mais. Ah, tá. E fui fazer uma pós, eu ainda estava na área hospitalar, comecei a pós, e ali eu comecei a abrir o meu primeiro espaço, né? E aí é onde a gente está até hoje. Aqui em né? Dayal foi? Não. No primeiro foi em Dayal, tá. né? Na época eu ainda me dividia com o hospital, um consultóriozinho aqui, né? Atendi o dia inteiro lá, noite aqui, para começar, né? E aí ele foi crescendo, fui divulgando, porque na época não tinha a fisioterapia pélvica em Dayal. Então eu fui a pioneira em Dayal. E em Timbó eu acho que também. Não lembro se já tinha alguém antes de mim, né? Isso foi lá já faz um bom tempinho. Nem sei dizer o ano, pra falar a verdade, né? Mas já estamos aí na área há algum tempinho, né? Primeiro, ninguém nem sabia o que era fisioterapia pélvica, até hoje ainda, né?
tá um Sim. pouquinho assim, né? Tem gente Eu que sabe, não particularmente. sabe, né? Mas a gente vai mostrando o trabalho, as redes Isso. sociais, e foi crescendo, enfim, né? E as redes sociais abriram muito esse leque de oportunidades de conhecer mais os trabalhos, né? As profissionalidades. E assim, a fisioterapia pélvica, eu fui tomar mais conhecimento pelo Instagram, vendo, sabe, fuçando e buscando Sim. e vendo de outros perfis e tudo mais. E aí eu vi que, meu, realmente, né? É uma musculatura que também precisa de Sim. cuidado e de atenção, né? Né? Então, Então, achei muito legal. só para resumir assim, a fisioterapia pélvica, então, para quem não conhece, né, é uma área da fisioterapia, né, dentre várias que a gente tem. Hoje é muito ampla a fisioterapia. Ela é uma área específica onde a gente trabalha a pelve humana, né? Eu sempre gosto de falar assim, humana, por quê? Porque a gente está trabalhando com crianças, com homens, com mulheres, né? Com senhorinhas, idosos, gente jovem, né? Para tirar um pouquinho isso, assim, a gente só atende mulher grávida, só atende Sim. mulher mais idosa, que é coisa de gente velha, né? Pra não rotular, Pra não assim, rotular. né? Então, assim, eu sempre falo, trabalha a pelve humana, né? Todas as disfunções relacionadas à pelve humana, tá? Desde o bebê, né? A gente às vezes recebe até crianças muito pequenas, né? Então, ela é muito ampla, né? Tem gente ali da área da fisioterapia pélvica hoje que trabalha só com gestante ou só com criança, né? Só com público masculino, né? Que ela vai ainda se subdividindo, vamos dizer assim, né? Mas todo o público, todas as pessoas podem ter acesso a esse tratamento ou precisar da fisioterapia por algum momento, né? A fisioterapia pélvica, né? Que legal. Não, e é muito bom saber disso, assim, porque eu não imaginava, por exemplo, que criança também podia. Criança, quando a gente fala. Eu fiquei até pensando, nossa, mas criança, né? A gente fala, atende criança também, mas o que criança faz na fisioterapia pélvica, né? A primeira pergunta, assim, né? Mas atende sim, a gente atende muito criança com constipação, bexiga neurogênica, retenção urinária, né? Que causa problemas até renais. Até pensando, comentando isso, eu lembrei de um caso, assim, que quando começa a época de desfraude, é uma época que a criança passa por bastante dificuldade, assim, entre entender a hora que pode soltar e a hora que não, né? E acaba que, até teve o caso de uma conhecida minha que criou um bloqueio, assim, não ao invés de fazer a força para sair, segurava, né? Entendi. E aí gerou uma constipação, mas por medo, né? Que alguma coisa causou ali causou esse trauma, assim, nela, né? É que o desfraude é um momento bem difícil, né? Uma fase delicada da criança. Ela tá aprendendo. Pensa, ela não tem controle nenhum da musculatura. Agora ela vai entender o que é musculatura. Ela vai entender, tô segurando. Tô indo no banheiro, tem que relaxar, tem que sair o xixi. Então, isso é um trabalho difícil. Eu vou entrar logo pra nessa. gente aprender. Então, assim, um desfraude precoce pode levar a isso. Brigar com a criança, se ela escapar o xixi na roupa, causa isso, né? Então, a gente pode ter disfunções relacionadas a esse bloqueio também, né? Problemas psicológicos que a gente pode causar na criança também, né? É que o desfraude, as pessoas querem assim, chegou 2 anos, meu Deus, tem que tirar da fralda, tem que tirar da fralda, tem que tirar da fralda. Sim. E não é assim, né? Não, A criança, ela tem até 5 anos para aprender tudo isso, né? Depois dos 5 não aprendeu, aí a gente tem que intervir. A gente tem que tratar. Alguma coisa está acontecendo, né? Até os 5 anos ela tem que desfraldar. Do dia e da noite, né? Legal. Seria um tempo ideal, né? Depois disso, não. Agora, a gente tem que ver o que tá acontecendo. Sim. Aí buscar ajuda, né? Que é o que eu atendo bastante também. Não, legal, bom saber até. Eu não tinha essa informação de que poderia também atuar nessa área, assim, específica com as crianças. Não, muito legal. E hoje também faz bastante trabalho com gestantes, né? E a gestante, de certa forma, tem bastante alteração ali no assoalho pélvico durante, né, todo o desenvolvimento do feto e tudo mais. E isso acaba... queria que tu contasse um pouco pra gente, acaba interferindo, por exemplo, até mesmo a escolha do tipo de parto. Isso interfere alguma coisa
na musculatura ali da vagina e tudo mais, pra depois voltar a ter relações sexuais e tudo mais? Tem algum... Quando a gente está falando de gestante, daí a gente acompanha bem o assoalho pélvico, entende, né? Primeiro a gente tem que conversar com essa paciente, né? O paciente chega no consultório, eu sempre vou perguntar para a gestante: o que que você pretende, qual parto você quer, o que que você acha da episiotomia, você é contra, é a favor, o que que você... eu preciso saber de tudo, para daí a gente tá. ver como a gente vai abordar essa paciente, né? Porque a gente tem pessoas, eu sou totalmente contra, por exemplo, a episiotomia, né? Eu não vou lá falar para ela que não, que tem alguns casos que precisa, né? Então a gente já vai conversando conforme aquilo que elas acham Sim. e vai tirando ao longo dos meses, das semanas que elas vão vindo, alguns mitos e algumas verdades, né? A gente vai colocando ali ou, né? E reforçando para elas, né? Porque elas vêm com muita coisa, né? Com muita informação de internet que também não é Sim. verdadeira, né? Sim. O trabalho ali a gente vai fazer sempre um alongamento do assoalho pélvico, né? Se ela pretende parto normal. No caso, a pessoa, eu quero fazer cesárea, eu não quero parto normal, então não quero ficar alongando o assoalho pélvico, a gente faz de qualquer forma, né? Porque a gente nunca sabe se essa paciente realmente vai ter a cesárea. Sim, se pode vai ser que dar entre em tempo. trabalho de parto, Às né? vezes ela entra em trabalho de parto, não, nem nasceu na rua, no carro, né? Então a gente sempre vai fazer todo o trabalho da musculatura, reforço muscular, alongamento muscular, né? E para que ela depois ela não tenha incontinência urinária, que ela não tenha dificuldade para ir no banheiro, né? Porque a gente tem que pensar no pós-parto também, né? Sim. Para que ela volte a ter uma vida sexual com mais facilidade, né? Que esse retorno seja tranquilo, que ela não sinta dor, né? Aí a gente tem que entender o que a mulher tinha antes, né? Se ela já tinha dor na relação sexual, se ela já tinha dificuldade para ir no banheiro ou não. Então a gente vai trabalhando conforme aquilo que elas vão passar pra gente no dia dessa avaliação, né? E ao longo das semanas, né? Porque assim, às vezes elas falam alguma coisa, daí nem lembra de outras e ao longo... Às vezes elas não falam alguma coisa, tem vergonha, daqui a pouco elas já estão se soltando, né? Porque no primeiro dia elas vêm tudo assim, Sim, vergonha, fica um tem que tirar a pouco... roupa e tal, né? Então a gente vai ao longo das sessões descobrindo algumas coisas com essas pacientes, né? E aí a gente vai trabalhando conforme a necessidade de cada uma. E geralmente isso é semanal, é mensal, quinzenal? Vai depender de cada uma, Depende assim? muito da fase que ela tá, né? Por exemplo, eu trabalho, né? Eu conheço colegas que trabalham ali 2, 3 vezes por semana. Eu não trabalho assim. Se ela tá lá no comecinho da gestação, eu vou lá, oriento e tal. A cada 15 dias ela vem, né? Se ela tá mais pro final, aí a gente vai trabalhar semanal. Tá lá entendi. Já aconteceu de uma paciente chegar assim, sei lá, faltando 2, 3 semanas para nascer o neném, né? Aí eu trabalhei praticamente 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não, sabe? Mas aí tudo depende, eu acho, a fase que ela tá, o que ela pretende, né? Porque se a gente não trabalhou lá nada desde a gestação, desde o início, não tem como eu fazer um trabalho, tem que fazer mais intenso, né? Um pouquinho mais de frequência. Então vai depender muito da fase em que ela chega pra gente, né? Ah, tá. Aquele olhar individualizado, né? Aí a gente tem que ver, já tinha incontinência urinária, já tinha tudo isso. Todo o histórico, antes, né? Todo o histórico. Não, legal. Quantos filhos já teve, Até mesmo já teve isso, algum trauma se vê outros partos. em outros partos, né? E até mesmo, por exemplo, se já teve uma episiotomia anterior, isso interfere também? Sim, né? Porque a gente tem ali a gente tem uma lesão, né? A gente tem um corte, a gente vai ter uma fibrose, a gente vai ter um tecido diferente, né? Então a gente tem que trabalhar e alongar um pouquinho mais se ela pretende ter um novo parto normal, né? Se teve alguma sequela disso, né? Se ela teve dor sexual depois disso, por causa dessa episiotomia, né? Porque a episiotomia antigamente era feita em todo mundo, né? Não tinha... Não tinha assim... só se tiver necessidade. Se tivesse necessidade, né? Porque a gente sabe... A Organização Mundial de Saúde diz, né, que menos de 10% dos pacientes realmente precisam, né? Então é um valor muito baixo, né? Então, mas tem uma indicação. Sim. Vamos dizer que não tem, que é totalmente, né, contraindicado. Isso eu acho que talvez seja um pouco polêmico, né? Mas que vai ter aquelas que vão falar, não pode, não deve, nunca, hipótese nenhuma, né? Mas a Organização Mundial de Saúde diz que menos de 10% precisam, né? Tem uma indicação para episiotomia. Mas antigamente, até, vamos dizer, 10 anos atrás,
talvez até mais ainda, mas enfim, uns 10 anos atrás, pelo menos, toda paciente que fosse fazer parto normal já era feito. Todas, né? Então, chegava ali, era parto normal, corta e pronto, né? Então, hoje já não é mais assim. Era uma prática comum, né? E hoje tem muita gente defendendo que não pode, que não deve, que não sei o que e tal, né? Então, eu sempre acho que tem que avaliar, né? Sim, que não é uma regra, né? Não é uma regra. Então, cada caso é um caso. Eu tenho uma paciente, uma gestante, que eu fiz todo o acompanhamento da gestação dela. Ela tinha diabetes gestacional, daí a gente fez todo, né, o cuidado durante a gestação para fazer o controle, né, dessa glicemia. Aí, no final, depois da 36ª semana, eu sempre trabalho com as gestantes um protocolo de alimentação para auxiliar no parto normal, né? Com várias condutas que já, né, de certa forma, tem comprovação de que podem auxiliar na indução do parto. E aí, ela fez todo esse protocolo, começou na 36ª semana, na 39ª, ela entrou em trabalho de parto, teve um parto um trabalho de parto foram quase 3 horas. Rápido. Mas teve episiotomia. Mas não foi... Agora, eu não sei te dizer se acabou na hora do nascimento, porque isso pode acontecer na hora que o bebê nasce, de ter uma laceração sem ser o médico que faz essa laceração. É na passagem do bebê, né? Na passagem tem... Eu acho que foi isso que aconteceu com ela. E aí ela disse pra mim, meu Deus, meu pós-parto de parto normal, maravilhoso. Só que esse cortezinho, Dói. Os 2 pontinhos que eu ganhei já valeu pra incomodar, assim. A gente trabalha para que isso não aconteça, mas não quer dizer também que não vai acontecer. Né? Isso a gente também tem que deixar bem claro para as pacientes, Sim. Né? Porque muita gente acha que vai fazer fisioterapia, eu quero parto normal e eu não vou ter a laceração. E não é assim. Normalmente a laceração ela pode acontecer e normalmente quando a pessoa faz um trabalho muito bem feito, ela é muito pequena, ou às vezes não tem. Mas não posso dizer que não vai ter e também não posso dizer que não vai ser uma laceração maior, né? Sim. Porque ela tem vários graus, né? Mas não dá pra dizer, porque cada parto é um parto, então cada trabalho de parto vai ser diferente, porque é muita variável dentro de um parto, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, isso tudo eu já explico já no primeiro dia, assim, né? Chegou, não adianta você vir aqui achando que você não vai ter laceração, tá? A gente vai trabalhar para não ter, mas pode ser que aconteça, né? E, normalmente, as que eu atendi, tiveram muito pouco, né? Uma laceração muito pequenininha, assim, ou nem teve, né? Mas pode acontecer de ter. Então, as pacientes têm que estar muito cientes disso, né? Que, assim, que não vai evitar. Sim, né? Que não vai chegar lá e vai ser um... não vou ter. Aí depois, eu fiz fisioterapia contigo. Pra não ter, eu tive, né? Sim. E aí pode acontecer também, mas não... E falando das gestantes ainda... Uma coisa que acontece muito, assim, e também eu vejo que é bem individual. Tem gestantes que relatam, tem outras que não tanto, mas é a frequência de fazer xixi, né? Sim. Eu tenho gestante já que tá, assim, com 12, 14 semanas e já fala que acorda de 2 a 3 vezes à noite pra fazer xixi, porque já sente, assim, que vai e aperta mesmo, como se estivesse morrendo de vontade de fazer xixi. Isso, a fisioterapia pélvica, já desde o começo, ajudaria também nessa questão? A gente vai trabalhar para que ela não tenha uma perda involuntária, né? Ou não escape, ela tossir, espirrar, não escapar. É comum de aumentar, porque querendo ou não, o útero tá aumentando de tamanho, aí né? Aperta Ele vai um pouco. apertar um pouquinho outros órgãos e a bexiga é um deles, né? Então acaba que a bexiga fica ali mais apertadinha, mais encolhidinha, então vai ter menos... não vai segurar menos, né? A quantidade de urina ali dentro. Então, é comum de acontecer sim, né? Mas a gente trabalha, né, para fortalecer, para auxiliar essas pacientes, principalmente para elas não terem a perda, né? Aumento da frequência pode acontecer sim, né? Principalmente nas fases mais final. Sim. No comecinho não é tão comum, né? A gente já treina molhadinha. Eu até falo para elas, deixa para tomar bastante água durante o dia. À noite não toma tanto. A água é bem importante, né? Porque a gente, na fisioterapia pélvica, no geral daí, né? Mas, né, falando de gestante, mas no geral, quando eles têm escapes urinários, a primeira coisa é reduzir a água,
Eu nem Aham. tô tomando água e ainda escapa. Aí eu falo, não, gente, vocês têm que tratar. Aham. Tem que Tem que tomar. tratar, porque vocês têm que parar de perder xixi tomando água, né? Aham. Tomando a quantidade Não é ideal, deixando de. né? Vocês têm que fortalecer o assoalho pélvico, não parar de tomar água. Que é a primeira coisa que as pessoas fazem é parar de tomar água. Né? Então, Como é que pode, não né? pode, né? Claro que tem os horários ali, né? Tem que tomar a quantidade ideal. À noite vai diminuir, né? Para que ela não precise ficar Aham. levantando várias vezes à noite, né? Mas isso a gente também trabalha, organiza esses horários dentro da fisioterapia, Legal. né? Para que 3 a 4 horas antes dela ir dormir, ela pare Reduz um pouco. Aham. pare ou reduza, para que ela toma dentro daquele intervalo, né? Aham. O teu ideal é, sei lá, 2 litros, tu vai ter que tomar ali naquele período, né? Das 7 da manhã às 7 da noite, porque 10 horas tu vai dormir. Então, Sim. mais ou menos, a gente faz o que a gente chama de diário miccional, né? É um testezinho. Entendi. Onde os pacientes vão anotar o horário que ele acorda, o horário que ele vai dormir. E cada vez que vai tomar água, vai anotar a quantidade. É bem chato de fazer. Todo mundo quer me matar quando tem que fazer isso. Porque quando vai fazer xixi também tem que anotar a quantidade. Né? Tem que fazer numa jarrinha, medir, né? Mas a gente faz por uns 2, 3 dias ali pra gente saber como é que é a rotina desse paciente, né? Aí a gente tendo isso, a gente consegue organizar os horários pra tomar água. Porque ali a gente pega eles no pulo, né? Eles só tomam água no final do dia. É aquela coisa, passou o dia inteiro, agora tem que tomar água, nem tomei água hoje. Gente. É incrível, mas assim, se tu vai ver à tarde, mais pro final da tarde e à noite, eles querem tomar, É tipo, porque que o não corpo tomaram vai durante o dia. sentindo a necessidade. Aí, claro que vai acordar a noite toda, né? É. Não tem como. Mas Aí a gente organiza isso pra ser desde cedo, né? Aí eu já falo, ó, pega uma garrafinha, faz as marcaçãozinhas, cada hora, um daqueles, né? Eu dou essa dica, né? Cada hora, um daqueles Eu tenho pontinhos uma tem que diminuir. garrafinha que tem já as marcações e, eu mesma me controlo também pela garrafinha pra conseguir tomar pelo menos o mínimo necessário por dia, porque se a gente não cria esse hábito de ter, a gente, por exemplo, se cada vez, vou lá, pego, tomo um copo, tu perde a noção da quantidade que tu tomou, e às vezes tomou, sei lá, 1 litro e 200 e achou que foi o suficiente. Sim. Mas não, né? Então é bom ter essa garrafinha aí pra... Eu dou essa dica, mede a garrafa, divide por 12, né? Pela quantidade de horas que tu tá acordado ali, mais ou menos. A gente vê pelo diário, né? Aí Sim. faz uma marcaçãozinha, cada hora tu tem que tomar um daqueles pontinhos. Sabe? É um jeito. Tu foi lá, viu que tal hora tu não tomou, toma 2, né? Aí entrou a didática da pedagogia, né? É verdade. Pra poder eu nunca nem ensinar. tinha pensado nisso. Mas às vezes a gente tem que ter umas didáticas assim pra auxiliar, pra ajudar, né? Eles a Então, eles falam colocarem assim, em pra que que prática. fez pedagogia? Pra isso. Pra isso, viu? É verdade. Não, show. E depois, assim, em questão do pós-parto agora, falando um pouco de pós-parto, as mães, né, as mulheres que se tornaram mães, elas te buscam mais por que motivo, assim? Qual que é a maior queixa No pós-parto, no pós-parto? dor na relação sexual, né? Quando retoma a vida sexual e incontinência urinária. É? Né? Bem comum. E também na diástase abdominal. Ah, Agora tá tendo diástase. tem uma procura bem grande, Eu né? preciso. Então, já vamos marcar. E é uma coisa assim, né, que são 2 anos e 4 meses que eu já pari, digamos assim, só que a diástase, ela não volta. Fica, claro, muito volta, só que tem um pouquinho ali ainda. que fica. E aí, Aquele que insiste em ficar. Exato, e aí se tu tem uma distensão abdominal por algum alimento, alguma coisa, já aparece, nota, assim, né? como aparece, como muda, assim. Eu fiz uma vez até o teste de deitar, colocar, né, fazer a pressão, colocar os dedos, e eu tenho 2 dedos de afastamento. E aí... Dá pra tratar ainda. Tem que tratar. E isso é uma coisa que até foi conversando com uma fisioterapeuta uma vez, trocando uma ideia, como muitas mulheres depois do parto e tudo mais começam a retomar a vida ativa, né, voltar a fazer atividade física, só que tem exercícios que prejudicam mais ainda a diástase, não tem?
exercícios de muita carga, né? De muita carga, né? Então, por exemplo, assim, eu vou lá e volto pra musculação e tal, mas se eu não tiver um olhar pra diástase, isso pode piorar? Pode. Pode, porque assim, ó, as pessoas não sabem respirar direito. Então tem que ter esse controle da respiração, de manter o teu diafragma, abdômen né? ali também contraído, né? Fazer o exercício do jeito certo. Se você fizer respirar de qualquer jeito, ou não ter um abdômen fortalecido para altas cargas, porque na academia a gente se empolga um pouquinho, né? A gente vê todo mundo fazendo 50 quilos e a gente não quer ficar em um porque a gente fica com vergonha. Então, acontece muito da gente não fortalecer aos pouquinhos. Da gente começar a se empolgar. Comecei um dia, fiz com um, daí todo mundo lá ao redor de você tá usando 10, 20 quilos. Aí tu fica meio assim, no outro dia tu já tá com 5, quando vê tu já tá com um monte. E tá pesado, então acaba forçando muito o abdômen, né? Entendi. Aí a gente pode ter uma piora, aí a gente pode ter uma hérnia umbilical, enfim, outras situações, né, mais sérias. Que aí precisa de cirurgia e não tem o que fazer, né? Abdominal também, se a gente tem uma diástase, exercício de abdominais convencionais, assim, se não fizer da maneira correta, também pode prejudicar. Ele tanto ajuda quanto atrapalha, se fizer errado também. Então, tem que avaliar, tem que entender bem como fazer o exercício. A parte respiratória, como respirar corretamente durante o exercício, é, tipo, fundamental, assim. Uhum. E respiração é uma coisa que Tanto é tão que hoje, importante. dentro pra diástase, a gente trabalha muito o LPF, né? De respirar puxando, fazendo a sucção. Então, Sim. não mais aquele exercício de abdominal convencional, Convencional. né? Fechou, mas pode fazer, né? E consegue fechar mesmo? Fazendo. Consegue, aham. Eu tenho uma paciente agora, assim, em 2 semanas a gente teve uma melhora muito grande já, né? Legal. Aí eu também associo outros equipamentos, né? Outras terapias junto. Sim. Que vão potencializar para a formação de colágeno, também da flacidez da pele também junto, né? Não daí só pensando só na diástase, no contexto todo. Porque eu De também... dentro para fora também, né? Isso, E aí melhora essa qualidade da pele também, né? Então dá mais... fica mais bonito, mais firmeza, mais no aspecto, né? Então, e melhora muito, assim, a gente tem um bom resultado. E rápido, né? É rápido, tu acha? Assim, alguns casos sim, né? Não vou dizer, porque assim, a gente vai orientar e se a pessoa faz, pra fazer né? em casa também, né? Esse é o detalhe. Fisioterapia. É o que a gente sempre fala, fisioterapia, aquele negócio 10 sessões não existe, né? A gente não tem tempo de tratamento. Sim. Né? Porque o pessoal vem assim, vou pagar 10 sessões, se não melhorar, não vem mais. Não vem mais. Né? Aí depende do caso, eu falo, então nem começa, porque não vai melhorar. Porque não vai. Né? 10 sessões não existe. Pro teu caso, não. Mas a gente vai construindo isso, né? Então, se a paciente vai para casa, ela faz direitinho, segue as orientações, não tem como não melhorar, né? Então, no caso dessa paciente ali, a gente fez 2, a gente teve uma melhora muito grande. A diástase dela era também 1,5 centímetro, mais ou menos. E a gente já fechou uma boa parte. Falta só um pouquinho para fechar tudo, assim. Mas ela é uma paciente que faz ali comigo, ela faz exercício com o personal, então ela faz as coisas que a gente orienta, Entendi. né? É dedicada. Né? Outro nível, né, de paciente. Sim, é igual né? na nutrição, né? Se a paciente vai lá e faz tudo conforme a gente prescreve, ela vai ter o resultado. Ou a criança, que eu mais trabalho, vai ter né? o resultado, né? Que é ver uma criança comendo bem, comendo de tudo, né? Uma qualidade alimentar boa e tudo mais. Só que é aquela coisa, tu tá pagando, tu tá investindo, tu tem que seguir, né? Exato. Senão é jogar dinheiro fora, né? Senão é jogar dinheiro fora, exatamente. Porque tem casos de pacientes que vêm assim, vou fazer 10 sessões e pronto. Se eu não melhorar, não melhorei, não vou mais fazer. Porque... Aí eu falo, nem começa, então nem gasta o dinheiro com isso. E eu vejo assim que nesses casos, o que essas pessoas fazem? Elas vêm e colocam a responsabilidade no profissional, em trazer o resultado para ela, mas não em si mesma, em fazer o que o profissional recomenda fazer para ter o resultado, né? Sim. Porque isso acontece demais, assim, por exemplo... vou dar o meu exemplo, né, na prática, assim, mas acontece de, meu filho tô com problema na alimentação, isso, aquilo, aquele outro, beleza, eu vou te ensinar o que deve ser feito, só que se você não fizer o que deve ser feito, não vai ter resultado, então eu não vou fazer milagre, né, então quando eu atendo uns casos já de crianças já com 2 anos,
né? Às vezes até um pouquinho depois de 2 anos, que já tem uma seletividade alimentar instalada ou entrando em uma seletividade alimentar, a maioria dos casos começou por causa de todo um contexto alimentar dentro de casa. Né? Então, tem muitas mudanças que precisam acontecer para haver mudança no comportamento da criança. Então, eu falo, né? E eu falo bem sincerona, assim, isso precisa mudar, senão a gente não vai ter resultado. Até porque nessa parte alimentar, eu acredito, né? Que também tem muito do exemplo, né? Exato, Se os pais total. ficarem tomando refrigerante, comendo chocolate, não quer que a criança coma brócolis. Não, exatamente. E é que nem eu digo assim, na minha casa, né? O meu filho pode revirar a gaveta na cozinha, pode fazer o que for. Não tem nada que ele não possa comer. Sim. Tudo que tem lá, ele pode consumir. A não ser quando eu tenho um vinho na geladeira, um negócio assim, né? Que tipo, né? Que jamais. Mas o resto, né? Eu não compro refrigerante, não compro guloseima, bolacha, nem pra mim, entende? Então, como que ele vai ter uma alimentação ruim se não tem as coisas ruins ali, sabe? Então, na questão do cuidado, né, com a fisioterapia e tal, também tem esse apelo, assim, de, tu precisa fazer pra poder ver o resultado, né? Sim. Então, eu lembro até quando eu comentei com a personal que montou meu treino da academia e tal, eu falei que eu precisava melhorar essa questão da diástase e tal. E ela falou, olha, tá, eu te indicaria fazer o LPF. Ela até falou, só que é uma coisa que tu vai ter que fazer, tipo, por um tempo pra resolver, né? E aí evitar, ela até comentou, evitar abdominal e tudo mais. Só que eu não fui atrás, não fiz e tal, mas agora eu quero... Agora vamos fazer. Porque, de fato, na parte, se for falar na parte estética, isso fica bem acentuado se for parar pra perceber, assim. A gente tem que pensar muito na parte estética e da parte funcional, né? Porque... Claro, as pessoas, a primeira coisa é a estética, né? Sim. Aquela barriguinha caidinha, aquele espaço que fica ali, aquela flacidezinha ali no meio. Mas ela vai tracionar a tua lombar, tu vai sentir dor nas costas por causa de diástase, sabe? Ah, é? Eu já tenho problema na lombar. Quem já tem dor na lombar vai aumentar, né, com a diástase. Então, o risco de uma hérnia umbilical, depois ter que ir para uma cirurgia, sabe? Então tem todo um contexto. Não é só estético, né? É muito além, né? Então hoje com o LPF a gente consegue fazer um bom trabalho. E por exemplo, assim, quero ter uma outra gestação. É melhor resolver a diástase antes de entrar para outra gestação? Ou, por exemplo, assim... Sempre vai ser ideal, né? Porque o certo é sempre estar já com a musculatura mais forte e tudo, né? Porque a próxima gestação vai ser mais tranquila. Vai só aumentar, né? Então, se tu tratar antes e depois ter uma outra gestação, ir para uma outra gestação sempre com um físico melhor, bem condicionado, sempre vai ser melhor, né? Legal. A gente sempre, o ideal é sempre, na verdade a gente sempre deveria fazer exercício, sempre treinar, Sim. sempre buscar alguma coisa, saber respirar direitinho, né? Porque não é só fazer academia, né? Não. Tem que aprender todo o processo, né? E é engraçado quando fala saber respirar, tipo, né? Saber respirar, tipo, né? Ontem até eu comecei o LPF com uma paciente, né? E aí ela viu que ela não sabia respirar, né? Eu falava, puxa o ar, ela... Né? Aqui, né? Eu disse, gente, não é assim. Puxa o ar aqui, a barriga tem que crescer. E ela não sabia, ela não conseguiu, sabe? Aí lá, depois de, sei lá, umas 20 respiradas, talvez, aí ela deu certo. Disse, é assim, é assim. É que, foca nisso, né? Eu disse, entendi. é desse jeito. É que fica automatizada aquela respiração curta, né? Tipo, a gente fica só respirando. Sim, é uma senhora, sei lá, de uns quase 60 anos ela tinha, né? Então, assim, imagina, 50 e poucos anos respirando errado, né? Eu não posso também querer exigir que na primeira respirada ela vai fazer certo, né? É claro que ela vai sair dali, já não vai mais entender nada, ela vai fazer em casa meio errado, mas se ela ir treinando, daqui a pouco ela pega o jeito, né? Vai indo. Aí toda semana ela vai vir e a gente vai trabalhando isso com ela, né? Não, que Até legal. ela aprender, mas tem que aprender. Porque, que nem o hipopressivo, ou LPF, né, como é chamado, a gente vai trabalhar ali, respira, né, solta, encolhe. A pessoa não vai encolher já de cara, né? Eu até tô fazendo uns videozinhos, assim, das pessoas no primeiro dia pra fazer daqui um tempo de novo, sabe? Pra ver a diferença, pra ela ver como ela já como evoluiu, evoluiu. né? Porque é interessante eles verem isso também, né? Então, isso Claro. a gente hoje trabalha muito com
A gestante a gente não vai trabalhar o LPF, né? Mas no pós-parto sim, mas com as pacientes de incontinência urinária, porque ele tem uma ligação com o assoalho pélvico, né? Então saber respirar e fortalecer o assoalho pélvico é essencial. Não tem que saber. Essa paciente de ontem ali, eu tô trabalhando com ela para tratar a bexiga caída, né? O prolapso. Então, a gente tem um resultado muito bom, né? Com essa prática, apenas com essa, né? Mas a gente vai utilizar outros recursos, né? Que a gente utiliza dentro da fisioterapia pélvica para tratar também, mas no caso da diástase, assim, não é só estético, né? A gente tem que pensar em todo o contexto, em tudo que aquilo envolve, né? Porque ele envolve a musculatura do abdômen, que é o centro do nosso corpo, ele segura tudo. Então, se ele não tá legal, nada mais vai estar legal, né? Vai refletir na tua perna, vai sentir dor nas pernas, o ciático, né? A cervical. Até o funcionamento intestinal também, né? Também, né? Então, aqueles pontinhos de tensão doloridos, sabe? Tudo isso. Só de pensar já dá um... Ele vai afetar, assim, já lembra, né? Se o abdômen não tá bom, nada tá bom, né? É o centro, então a gente precisa ter ele forte, né? E claro, uma mulher pensa em ter mais filhos, se ela já tá preparada pra isso, é muito mais fácil, né? A próxima gestação vai ser melhor. Controlar peso, né? Claro, tudo isso, junto, né? E agora, mudando, assim, só pra eu tirar uma curiosidade minha, né? Por exemplo, eu já, hoje, no momento, né? Não tô grávida, não tem nada. Tem esse trabalho de fisioterapia pélvica, assim, é importante, por exemplo, pra saúde... como um todo, assim, ter algum exercício para fazer em casa, alguma coisa assim para saúde sexual, coisa assim? Sim, a gente ensina num consultório. Até sempre oriento hoje, né? Vem as senhorinhas assim, elas falam, ai, minha filha já tá, às vezes tosse e escapa, né? Ela já tem que vir de forma preventiva, né? Mas, assim, a prevenção, hoje a gente tem que trabalhar mais a prevenção. A gente não vem, os pacientes não vêm, muito difícil, muito raro, né? Nossa, acho que até hoje talvez, né? Sempre vem quando já tem um problema. Se a gente fosse que nem a gente vai no ginecologista, fosse lá numa fisioterapeuta, fizesse 3, 4 sessões ali, não sei, dependendo do que for necessário naquele ano, seria muito mais fácil, né? Tá fraco, tu vai fazer esse exercício, faz uma vez por semana, tu não vai fazer todos os dias, porque quem não tem nada não precisa fazer todos os dias, né? Então, trabalhar mais de forma preventiva para que lá no futuro ela não tenha continência urinária, não tenha problema para evacuar, não tenha o prolapso, né? Se ela já entender isso desde sempre, seria muito mais fácil, né? Sim. A vida sexual dela vai melhorar, né? A lubrificação melhora com exercício, né? A gente usa o pompoarismo, né? O pompoarismo, na verdade, ele é um fortalecimento do assoalho pélvico. O pessoal vende de uma outra forma, né? Sim. Mas, então, a gente usa esses exercícios, a gente orienta como fazer, né? Fazer da maneira correta. Então, assim, se a gente trabalhar de forma preventiva, tu tem força, mas tu não tem coordenação, sabe? Às vezes a pessoa descobre coisas que ela nem sabe que tem, né? Então, a gente tem um aparelhinho que a gente consegue medir isso, eu já né? vi alguém postando esse aparelhinho. Um passarinho, uma coisa assim. Né? Tem vários desenhos, fada. As crianças querem escolher. Então, assim, a gente consegue ver se tem coordenação. Quando eu falo contrair, ela consegue contrair, ela consegue segurar, ela consegue soltar quando eu dou os comandos, sabe? Ela consegue manter isso. Legal. Ela tem força, ela não tem, né? Às vezes tem força, mas não tem coordenação. Isso acontece muito, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho força, eu não perco o xixi, né? Só que daí na relação sexual ela tem dor. Por quê? Porque ela tem força demais e não relaxa. Esse nome, Então, vaginismo que eu já ouvi falar, é isso que é essa dor que sente na... A gente tem ali... Na verdade, hoje o vaginismo, esses nomes assim, já não tá mais tão... né? Tá. Eles estão colocando como dor pélvica crônica, né? Entendi. Porque seria a dispareunia, que é a dor na relação sexual... E o vaginismo quando não consegue ter relação sexual, não consegue ter penetração. Então era separado, né? Hoje falam como dor pélvica crônica, né? Entendi. Mas causa dor, né? Ou impede ou dificulta a penetração, né? E isso tem gente que pode achar que... né? Que tem gente que pode ter e nem faz ideia que isso... É muito comum. Pode ser tratado, né? Que isso pode ser resolvido, Nossa, né? Teve um ano que eu acho que eu atendia só vaginismo, praticamente, né? Que acho que foi...
aquele ano, 2019, assim, ali. Ali o ano da pandemia? Ali Um ano quando? antes. Ah, tá. Ali eu só atendia sim, vaginismo e dor 2019. sexual. Vaginismo e dor sexual. Não sei o que aparecia só isso. Aí no outro ano era todo mundo tava grávida, né? Na pandemia. Inclusive essas minhas pacientes do vaginismo estavam tudo grávidas, assim, então foi bem engraçado, né? Resolveu o problema e... Estavam tudo querendo engravidar. Mas é muito comum, né? Não Aham. parece, assim, a gente acha que não existe isso, mas Sim. existe. E é tão comum, né? Muito mais do que a gente imagina. E é assim. saúde, né? É um cuidado, um autocuidado que Sim. precisa ter atenção, né? Sim, com certeza, né? Por exemplo, assim, essa questão da bexiga, do prolapso, né? Pode ser genético também, por exemplo. Se uma pessoa da família teve, a outra ter, e a seguida ter, assim, porque eu digo assim, porque a minha avó tem, a minha mãe tem, e daí o médico comentou com a minha mãe que se tiver, tipo, se tiver uma filha, é bom ter os cuidados cedo, porque tem tendência a ter, sabe? Não diria genético, mas talvez assim. Pode ser pelo fato da pele, né? A pessoa tem aquela família que tem a pele mais flácida, né? Com mais predisposição à flacidez, que não tem uma pele tão, né, tão forte. Entendi. Aí pode ter uma relação, né? Mas então Tem eu que tenho que tratar. me prevenir. É. Bom, Legal. é bom. É o que a gente falou, né? Quem já faz de forma preventiva é muito mais fácil, né? Sim, sem dúvida. As senhorinhas, quando elas vêm fazer tratamento, assim, que normalmente pelo lábio elas vêm com mais idade, né? Aí elas sempre falam, nossa, tem uma filha, já vou falar pra ela já se cuidar. Pra ela já fazer exercício. Elas sempre falam isso, né? Elas sempre comentam isso, né? E é importante, né? Aí eu falo, já manda pra fazer tratamento antes, né? Aham. E tu trabalha também com a parte estética, né? Da fisioterapia um pouco. Sim, com pós-operatório. Pós-operatório? É. Eu vi, acho que tu postou sobre principalmente pós-operatório de cirurgia plástica. Sim, eu tô fazendo uma especialização agora em dermatofuncional, né? Ainda tá sendo encaminhada. Engraçado que a parte da fisioterapia, assim, da parte estética, foi o meu primeiro emprego, né? Aquilo que surgiu. Depois mudei lá para o hospital e ela sempre voltou para mim, né? De alguma forma, De né? alguma forma sempre voltou. voltava. Então era pra ser, né? Era pra ser. Então, vamos, né? Aham. Mas tô gostando bastante, acho uma área bem legal também. E elas se complementam muito, a fisioterapia pélvica e a estética, né? Que nem a gente tava falando da diástase, né? Eu uso os recursos da parte estética pra me ajudar ali, pra melhorar a pele, a condição da pele, entendi. né? Mais colágeno, enfim, né? Estimular mais isso. Então, acaba me auxiliando bastante também, né? Parece que legal. não, mas ajuda, né? Na parte da dermatofuncional, na fisioterapia, se fala muito da drenagem linfática, né? Então, eu não uso a drenagem mais hoje só no pós-operatório, cirurgia plástica, né? Eu uso para gestante, eu uso para uma pessoa com retenção líquida, né? Para outras situações também, né? E hoje eu tenho buscado atender muito pacientes fora da cirurgia plástica, sabe? Tá. Porque o pessoal pensa muito no pós-operatório, que parece que pós-operatório é só cirurgia plástica. Parece que só a cirurgia plástica precisa de drenagem, só a fisioterapia precisa do taping, né? Parece que é só pra plástica isso. E hoje eu já tenho conversado com alguns médicos, né? Como eu trabalho no centro médico, então acaba me facilitando isso. E fazer em outras situações, né? Nesses dias eu fiz, por exemplo, uma cirurgia de joelho, né? Eu não trabalho com a reabilitação mais tardia, mas eu fiz o tape no centro cirúrgico, sabe? Fiz laser ali para cicatriz, trabalhei a cicatriz, né? Fiz a drenagem linfática, praticamente tudo que a gente faz no pós de plástica foi colocado ali também. Que legal. Né? Então, eu tento buscar mais isso, mostrar, não. Se funciona pra plástica, por que não funciona pra outras, pros né? outros, Então, eu tento buscar... tentando levar isso pra esse outro lado também, né? Não, Porque bem legal. o povo pensa muito, muito fechado ainda, né? Com relação à estética na área da físio, né? E é legal que tu traz no teu Instagram bastante conhecimento em volta disso, eu vi que tu postou sobre cicatriz, sobre a melhora, né, né, desse pós-operatório e tal. Até quero
deixar aqui pro pessoal, fala pra eles o teu Instagram, pra eles te seguirem, acompanharem os teus trabalhos, né? Ah, sim. E depois eu também vou colocar lá embaixo vai estar embaixo na descrição ali pra vocês verem, vai estar o Instagram da Larissa e tudo mais, pra quando quiserem saber mais do trabalho dela, acompanhar, porque de certa forma sempre aprende alguma coisa. Esses dias eu aprendi até sobre drenagem linfática, que ela fez uma explicação toda lá, bem didática pra gente entender, principalmente aquela questão lá de que drenagem linfática precisa ser leve e tem profissionais sim. que colocam força, né? Então, Ali é deu muito uma bom. polêmica. E é muito bom a gente entender, porque assim, hoje em dia o mercado de trabalho tá cheio de profissionais. E na internet a gente encontra mais ainda, né? Então, hoje em dia a gente vê tantas informações vindas na internet que tu não sabe em qual tu vai, qual tu confia, né? Pra buscar um tipo de serviço, né? Só que sempre a gente vai encontrar profissionais qualificados, assim. Então, na área da fisioterapia pélvica, na área da dermoestética, né? A Larissa, com certeza, é uma ótima profissional. E atende em Timbó Timbó. E Indaial. e em Indaial. É domicílio também, Domiciliar né? daí, né? Muito legal. A gente tenta, né? Trazer as informações, levar as informações o melhor possível, né? Essa da drenagem linfática até foi bem polêmico, porque tinha paciente, uma amiga minha, na verdade, morava em Timbó, trabalhou comigo, e tá gestante, né? Ali no final já. E chegou ali, ela me disse assim, Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, né? Boba, assim. A drenagem linfática é leve ou é um pouquinho mais pesada? Aí eu disse... É leve, por quê? Ela disse, não, porque eu fui em duas profissionais. Eu fui numa mulher, ela quase me matou, me virou de barriga pra baixo, com barrigão. Gestante. Gestante. No final, né, sei lá, 7 meses, mais ou menos. De barriga pra baixo? Me botou de Gente barriga do pra céu. baixo. Eu não sei, quando eu tava gestando, eu não conseguia nem ficar de lado. Não. Aí ela disse que fiquei de barriga pra baixo, tava doendo tudo, tava mega desconfortável. E fez com muita força, pegou aquele bambu e Gente. passou. Eu disse, espero que ela não tenha feito essa mesma força na tua barriga, pelo menos isso, Aham. né? Não, pior que fez. E ela me mostrou um videozinho que ela tinha filmado na hora, né? Eu disse, meu Deus, Meu menina, Deus. tu corre dela. Dela assim, na clínica onde eu trabalhava trocou. E daí a outra veio bem leve, assim. Aí eu ainda falei, pode fazer um pouquinho mais de força, porque eu achei que era com força. Daí ela me explicou e eu fiquei na dúvida. Daí por isso que eu ainda coloquei a mensagem dela, enfim, né? Aí um monte de gente começou a colocar, assim, eu disse, meu Deus, que loucura, Que né? loucura. E assim, drenagem linfática, tem gente que não sabe, mas gestante pode fazer drenagem linfática. Pode, é uma né? indicação bem interessante, né? Pós-câncer ali, né? No tratamento de câncer. Também. Enfim, uma pessoa que só fica, tem mais Muito pernas mais sentada. inchada, né? Trabalha o dia inteiro, sente que tá com Sim. edema, assim. Varizes, coisas assim. Varizes. Também. Aí, normalmente o médico vai indicar já, né? Nesses Entendi. casos, né? Mas lá no Instagram a gente tenta, né? Colocar e falar, explicar um pouquinho mais. Trazer um conhecimento mais de qualidade, né? Porque eu digo assim, se as pessoas que me seguem, né, seguem de fato e fazem as coisas que eu indico, que eu dou dicas, que eu faço, consegue ter uma boa melhora em várias questões, assim, né? E é que nem tu tá falando agora, tudo que tu falou, se as pessoas seguirem e fazerem os tratamentos, buscarem ajuda profissional, fazerem o que é preciso ser feito em casa, vai ter a melhora das questões que estão E tem que tirar as incomodando dúvidas, e tudo perguntar mais. também, E né? perguntar, tirar Que a dúvida. gente sempre tá lá disponível, né? No meu Instagram o pessoal manda no direct, às vezes. Eu recebo todo dia mensagem, né? Eu respondo todo mundo, né? Às vezes Sim. demora um pouquinho, mas Eu respondo também. todo mundo. E eles vão tirando essas dúvidas. Eu acho que a gente tem que buscar entender também, né? Porque às vezes a gente vai... Que nem ela não sabia. Sim. Né? Ela não é da área, então... Não tinha como saber se é com força, se não é com força, se aquilo tá certo ou não. Eu acho que daí cabe o profissional saber, né? Aham. Mas, infelizmente, a que ela foi, não sabia. Então, fez tudo errado. Aí ela perguntou, né? Porque ela viu que ela foi em duas pessoas diferentes e era totalmente diferente, né? Aí eu falei, que tá fazendo leve, tá Acho que foi certo, por isso que continua chamou a nessa, atenção, né? Então, é complicado. E daí depois a gente recebe várias pessoas falando a mesma coisa, se assusta um pouco, né? Porque a gente estuda tanto e tal, né? E
Enfim. Toda área tem isso. A minha área também tem um monte de questões, assim, que vem condutas diferentes, Acho até que na mesmo área de médicos, tudo, Na área da então nutrição acho que é pior ainda, né? Porque todo mundo acha que sabe o que tem que comer, né? é bem complicado, assim, porque a gente bate de frente, até mesmo no meu caso, que trabalho com crianças, a gente bate de frente, né, com conduta de pediatra, com conduta de familiar, né, eu até trouxe minha mãe para falar sobre o posicionamento dos avós, que antigamente era diferente, então todo mundo sabe como fazer, né? Então a gente está sempre aí buscando e lutando para oferecer o melhor para o paciente, né? E para quem está acompanhando ali no Instagram, que de certa forma é uma dedicação que a gente faz, poder levar um conhecimento ali de qualidade também. Né? E dá trabalho. Bastante trabalho, gente. Valorizem o que a gente faz no Instagram. Curtam, comentem aqui também nesse vídeo. E se inscrevam no canal, curtam, comentem, mandem para outras mães, outras mulheres, porque quando a gente tem informações qualificadas, a gente deve passar à frente, assim. Mas quando tá meio duvidoso, não passa sem ter certeza, né? Eu acho que a gente estuda muito, né? E a gente vai tentar levar o melhor. Imagina, eu me formei 5 anos estudando, depois mais 2 a pélvica, agora mais 2 ali de estética, fora vários cursos, meu Deus, que a gente não pode parar, né? Então, em 9 anos de formada, eu nunca parei de estudar, sempre tô... Eu vivo em curso, né? Sim. Quase todo final de semana eu tô fazendo alguma coisa. Então, se não tô num curso, eu tô estudando. Então, tem que buscar informação. E cuidando da casa, sendo mãe. Às vezes é bem de lado, mas é meio difícil, mas enfim. Mas agora eu vou te dar uma oportunidade para cuidar da tua imunidade. Aqui, ó, eu deixei ele para ti. É uma gominha, é uma goma sabor morango, mas é uma goma que tem ativos para imunidade. Que inclusive é uma opção muito fácil para quem tem dificuldade de tomar cápsula, até mesmo tomar líquido por causa de gosto, de conseguir engolir. E é uma opção muito fácil, porque tu vai comer, tu vai dizer para mim por que é fácil, que ela é muito gostosa. Lembra aquelas balinhas finas, assim, sabe? Ah, tá. E é uma opção legal para crianças maiores, assim, também que têm dificuldade de tomar alguma suplementação. Tipo eu. As crianças grandes também, né? Uma cápsula. E toda essa manipulação aqui é feita pela Farmácia Adeon, que tem aqui em Dayal, e também tem lá onde tu atende, né? No Sensite. Tem lá mesmo. Bom. Bom, né? Nem dá pra dizer que tá suplementando. É verdade. Bom mesmo. Né? E a Farmácia Adeon, ela trabalha com formas bem variadas de suplementação, de formas de suplementar, né? Tem... Deixa eu terminar de comer pra não falar de boca cheia. Mas é bem gostoso. Eu tenho uma dificuldade bem grande pra tomar cápsula, né? Odeio. Sério? Se eu te falar que... pode me chamar de doida, tá? Mas eu até postei hoje de manhã várias cápsulas na minha mão. Eu tomo tudo de uma vez. Sério? Nossa, nunca. Eu coloco todas na boca, dou um galão de água e vai. Até comprimido, tem que amassar. Mas tinha uma época que eu tinha dificuldade, tá? Uma época eu tinha dificuldade de tomar, tipo, um comprimidinho, assim. Mas de tanto ter que tomar, tipo, que eu tomo cápsula todo dia, de suplementação, né? De coisas, porque eu ganho também de empresas pra experimentar e tal. Daí eu vou testando, vou usando, tomando. E daí, uma época eu dava um galão de água, daí era, que demora só pra tomar. Aí eu comecei a me acostumar, foi 2, 3, agora eu tomo 6, 7 de uma vez só, assim. Nunca. Eu tomo todo dia, né? Tenho meus negocinhos lá, mas... E a Farmácia Adeon... É uma tortura. Eles fazem também, até pro pessoal saber, na forma de goma, suplementação na forma de goma, na forma de... xarope, na forma de chocolate, calda de chocolate também para crianças que têm uma resistência muito maior, ou até, né, para adultos que têm uma resistência maior. Mas eles têm uma forma aí de manipulação bem diferenciada, então vale a pena testar, assim, aí não rotular, não vou fazer porque meu filho não consegue, eu não consigo, não. Vamos ver as possibilidades que tem para suplementar, né? É só entrar em contato com eles, conversa lá, eles vão resolver de forma individualizada também para solucionar o problema daquele paciente, né?
E eu mesma faço todas as manipulações minhas, do meu filho, lá na Farmácia Deon, dos pacientes eu indico, e assim, tem resultado em todos os exames, tá? Eu sempre vejo resultado nos exames, melhora dos quadros, assim, de se é de deficiência de vitamina D, ou de ferro, ou isso, aquilo, sempre melhora, então a confiança é bem boa. E eles enviam para todo o Brasil, tá? Se você não é daqui da região, eles enviam, tá? Vou deixar o contato deles também aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, né, eu quero te agradecer, Lari, por todo esse conteúdo maravilhoso. Eu particularmente gostei muito de saber mais do teu trabalho, de conhecer um pouco mais sobre essa ramificação aí da fisioterapia como um todo, mas também da fisioterapia pélvica, da dermoestética ali, que realmente é muito benéfica, né, para a saúde da mulher, né, do homem também, mas da mulher, como que foi o que a gente mais tratou aqui, né, e quero te, né, deixar esse agradecimento por ter tirado um tempinho para estar aqui, trazendo conhecimento para o pessoal que está me acompanhando, que participa, que interage aqui, que assiste os vídeos. E quem sabe um dia a gente volta para falar sobre algum outro tema, né? E podemos. Será sempre muito bem-vinda. Queres deixar um recadinho? Pode deixar. Eu que agradeço, né? A oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre a fisioterapia. E a parte dessa fisioterapia pélvica que ainda é um pouquinho desconhecida para algumas pessoas. Enfim, conteúdo lá no Instagram tá lá, então é físio, _ Larissa Leão, né? Então tem bastante informação, tento publicar, né? Todo dia, mas às vezes a gente não consegue mais. Mas o que tem lá é informação séria, né? O que a gente estuda, o que a gente busca, o que a gente coloca em prática, é o que a gente realmente quer que o paciente entenda, que ele faça e que ele tenha uma melhora, né? Que aquilo que a gente tá colocando ali realmente traz resultados, né? Quando a gente não consegue um resultado tão rápido, a gente vai mudando e vai trazendo outras coisas, estudando de outra forma, mas a gente tenta buscar sempre o melhor para cada paciente da gente, né? E é isso, né? Obrigada. Né? Espero voltar em breve pra gente falar mais. E a gente ainda vai realizar alguma coisa presencial aí que a gente tinha planejado, adiou um pouco por algumas situações, mas vai acontecer. E a gente vai avisar, vai postar, vai divulgar. Essa área da fisioterapia é tão ampla, né? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando. Ainda faltava trocando tempo, ideia. Né? Exatamente. Porque se a gente começar a falar aqui de tudo que a fisioterapia pélvica faz, meu Deus, a gente não sai daqui. Mas então é isso aí. Muito obrigada. Então esse é o final, né, do 9º episódio. E foi muito bom, muito feliz por vocês terem assistido até aqui. E então, vão lá, sigam, né, o Instagram também, claro, o meu, da Larissa. Cliquem aí no sininho, se inscrevam no canal, comentem, falem o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que daí a gente dá uma olhadinha, responde as dúvidas. Mas espero que tenha agregado muito esse conhecimento aí na vida de vocês. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.